Olá, pessoal. Boa noite. Dando sequência na nossa aula de neonatologia. Nós vamos falar sobre setor de cuidados intermediários. Nesse setor deverão permanecer todos os recém-nascidos que requeiram cuidados de enfermagem. O objetivo é prestar assistência e realizar um diagnóstico a fim de conseguir uma sobrevida sem sequelas. A planta física, né, ela tem que estar localizada próximo aos outros setores de cuidados neonatais, a fim de facilitar a comunicação, deslocamento do pessoal, eventualmente remoção do recém-nascido. A iluminação, ela é importante ser uma iluminação natural, através de janelas adequadas. Deve-se utilizar luz branca difusa para facilitar uma rápida detecção de diferentes graus de cianose ou icterícia. A temperatura, ela deve manter de 24 a 26 graus, com a umidade ambiente de 50 a 60%, evitando dessa maneira uma maior perda de calor. Então, dentro do local, ele tem que ter uma iluminação, além das luzes brancas, ele tem que ter uma iluminação através de janelas, né? A temperatura, ela deve ser mantida de 24 a 26 graus, certo? E ainda tem que ter uma umidade ambiente, que ela varia de 50 a 60%. Equipamentos. Incubadora. Nas unidades devem ser integradas por 50 a 60% de incubadoras com as seguintes características. O que ela precisa? A princípio, ter uma cúpula de acrílico transparente, um controle térmico manual com severo controle, janelas laterais, porta lateral com bandeja deslizante e de plástico, orifício pelo quais possam ser introduzidos tubos de oxigênio ou soluções parenterais. Um berço aquecido, que deverá ter cerca de 20 a 30% das unidades do leito. As demais unidades serão providas de berços de acrílico transparente, a fim de permitir uma boa visualização do recém-nascido e de fácil limpeza. O berço ou incubadora constituem, junto ao espaço que circunda, uma área individual de assistência ao recém-nascido, que tem as características de um isolamento. Todos os elementos destinados à assistência desse recém-nascido devem estar dentro dessa área e ser exclusivo para o recém-nascido. Incubadora transparente, uma incubadora equipada com material de reanimação para poder permanecer nesse setor, equipamento de assistência respiratória, que é o capacete de acrílico para recém-nascido, a termo e pré-termo, em número de 2 para cada 3 leitos, providos de tubos conectores de borracha. Umidificador para a umidade do leito, com conexões de tubo de plástico tipo traqueia, adaptáveis ao capacete e orifício das incubadoras. Aparelhos de fototerapia, um para cada 3 leitos de internação. Monitor de frequência cardíaca. É recomendado possuir um monitor para cada 3 leitos. Uma geladeira por unidade. Aí nós temos uma equipe multiprofissional. Quando a gente fala de equipe multiprofissional, são vários profissionais atuando numa mesma ideologia. Então, nós temos um médico neonatologista ou pediatra com treinamento em neonatologia, um plantonista de 24 horas, a enfermeira, que deve ter um treinamento especial em neo, e um técnico ou auxiliar de enfermagem para compor a equipe. Então, na equipe, a gente tem um médico, um pediatra, uma enfermeira, técnico auxiliar de enfermagem. Então, nós somos aí uma equipe multiprofissional de 4 pessoas, aproximadamente. Teste do pezinho. O teste do pezinho, ou triagem neonatal, como também é chamado, é um exame obrigatoriamente realizado em todos os bebês recém-nascidos. Esse exame do teste de pezinho, então vamos lá, ele é um exame obrigatório, tá? Entre o 3º e o 7º dia de vida. As doenças detectadas pelo teste do pezinho ampliado geralmente são, primeiro, fenilcetonúria, uma doença que causa um comprometimento neurológico no desenvolvimento da criança. Hipotireoidismo congênito, doença que pode levar ao retardamento mental e malformação física. Anemia falciforme,
pode levar às alterações em todos os órgãos do sistema do corpo. Hiperplasia adrenal, doença que faz com que a criança tenha uma deficiência hormonal, alguns hormônios e um exagero de produção de outros, que pode inclusive levar à morte. Fibrose cística, doença que leva à produção de uma grande quantidade de muco, tá? Pode comprometer o sistema respiratório e também pode afetar o pâncreas. Galactosemia, doença que faz com que a criança não consiga digerir o açúcar presente no leite, podendo levar a um comprometimento do sistema nervoso central. Então, é uma alergia ao leite. Toxoplasmose, doença que pode ser fatal ou levar à cegueira, icterícia, convulsões e retardo mental. Deficiência de biotinidase, pode levar a convulsão, falta de coordenação motora, atraso no desenvolvimento e queda de cabelo. Deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, facilita o aparecimento de anemias, tá? Sífilis congênita, uma doença grave que pode levar ao comprometimento do sistema nervoso central. AIDS, doença que leva a um sério comprometimento do sistema imune. Doença detectada pelo pezinho, além das doenças acima citadas, o teste do pezinho Master consegue detectar as seguintes doenças. A rubéola provoca deformações congênitas como catarata, surdez, retardo mental e até malformações. Herpes, doença rara que pode causar lesões localizadas na pele, mucosa, óleo ou disseminada, afetando seriamente o sistema nervoso central. Doença do citomegalovírus congênita, que pode gerar calcificações cerebrais, retardo mental e motor ou morte. Doença de Chagas, que pode causar aborto, parto prematuro, baixo peso. Geralmente, esses testes são realizados se houver suspeita de contaminação do bebê, caso a mãe ou o pai sejam portadores de alguma doença. Tá? O objetivo do teste do pezinho é fazer um diagnóstico precoce dessas doenças para o seu tratamento seja iniciado o quanto antes, diminuindo assim o risco de complicações. Então, o objetivo do teste do pezinho é para evitar, tá? Ou dar um diagnóstico. Doenças de Chagas congênitas. O teste do pezinho deve ser feito do 3º ao 30º dia após o nascimento do bebê. O teste do pezinho pode ser feito em hospital, maternidade ou no posto de saúde. Geralmente, ele é feito no hospital em que o bebê nasceu, antes da alta após o parto. O teste do pezinho é gratuito em todo o território nacional. Então, o teste do pezinho ele é feito do 3º ao 30º dia. Ele é feito no hospital. Se não for feito no hospital onde ele nasceu, ele pode ser feito no posto de saúde também, tá? É um teste gratuito e ele é feito antes da alta do parto, tá? Então, são informações importantes. Instrução para a coleta. Colher a amostra de sangue do bebê com pelo menos 72 horas de vida, aproximadamente 3 dias, independente do peso do nascimento ou do peso do momento da coleta. Então, indefere, não é pelo peso, tá? O importante é que tenha iniciado a alimentação com leite. O ideal é colher nos primeiros 7 dias de vida e nunca com mais de 3 meses, se não houver indicação específica. Se o bebê for prematuro, avisar a mãe que deverá ser colhida nova amostra 30 dias depois da primeira. O exame colhido com menos de 72 horas de vida não são realizados, tá? Então, o recém-nascido tem que ter pelo menos 72 horas de vida nascido para poder fazer a coleta desse exame, tá? Preenchimento do papel. Todas as informações solicitadas no filtro, é fundamental identificar a unidade onde está sendo colhido, para que o resultado possa ser enviado para a mesma unidade, para que não corra esquecimento nesse sentido. Aconselha-se carimbar todos os papéis do filtro logo que chegarem na unidade. Colocar luva de procedimento sempre a fazer uma punção vigorosa,
Para evitar repetição, calcânio do bebê com lanceta estéreo descartável. Na falta de lanceta, utilizar agulha. 25/8 descartável. Não espremer o calcanhar do bebê devido ao perigo de hemólise, né? Extravasamento de líquido intersticial, tanto na amostra a coleta com um tecido subcutâneo, provocando edema, hematoma ou equimose. Aguardar a formação da gota espessa de sangue e encostar no verso do primeiro círculo do papel do filtro na gota formada. Eu coloquei uma foto aqui, tá, gente? Desse aqui, ó. Tá? Então deve se furar aqui, ó. Geralmente fura assim com uma lanceta ou uma agulha 25/8, que é aquela menorzinha, tá? Esperar formar a gota e preencher totalmente o espaço aqui. Então não pode vir para fora, nada disso. Ele tem que ser preenchido corretamente, tá? Então, colocar luva, né? Não pode esquecer também que a gente precisa se precaver, porque a gente não tem ainda os resultados dos exames, tá? Deixar o sangue fluir, né? Evitando ordenha, que é o quê? Apertar, tá? Que libera a plasma do tecido, diluindo a amostra colhida. Preencher os 4 círculos com sangue, conforme eu mostrei lá na foto. Não deixar coagular o sangue no pezinho ou no papel filtro durante a coleta. A camada de sangue deve ser fina e homogênea, sem excesso ou falta de sangue, que provocam manchas claras e escuras no papel de filtro e alteram o resultado do exame. Então, ela tem que ser muito bem feita, tá? Até a gente tem que usar uma técnica muito bem, porque senão a gente faz alteração do exame, tá? Nunca usar frente e verso do papel para preencher o círculo, esperar o sangue atravessar o papel até preencher os 2 lados do círculo. Coleta feita através de punção venosa não são adequadas. Então, não é adequado a gente puncionar, né, para colocar lá. O correto é que faça lá, conforme eu mostrei, certo? Faz a perfuração no pezinho com a lanceta e preenche todos os espacinhos do papel, tá? Além disso, não é o local padronizado, acarretando problemas com mais frequência, febrite, edema e outras coisas. Dessa forma, se algum funcionário optar por essa via de coleta, o mesmo estará se responsabilizando pessoalmente por qualquer intercorrência, tá? Se for feita a coleta pela punção venosa, que não é o correto. Deixar secar as amostras de sangue colhidas em temperatura ambiente, de 1 a 3 horas, de preferência na posição horizontal. Depois, empilhar os papéis de filtro, de modo a amostras não ficarem em contato direto umas com as outras. Embalar com papel alumínio. Colocar em um saco plástico, armazenar no recipiente fechado, caixa de isopor ou marmita de metal, local fresco e protegido da luz. A geladeira preenche esses requisitos. Qualquer alteração anatômica, como inchaço, equimose, ou hematomas consequências da coleta devem ser comunicados. Então, eu preciso ainda assim observar o pé, né, do recém-nascido, para ver se não aconteceu nada disso, tá? Se não tá com hematoma, se não tá com equimose, se não tem nenhum tipo de problema. Local da punção para a coleta do material para a realização do teste foi padronizado internacionalmente. Então, assim, ó, quando eu faço a punção, eu preciso puncionar no local adequado, como sendo a face lateral do calcânio, direito ou esquerdo, com toda padronização. Essa norma deve ser obedecida para que não se possam identificar os bebês que colhem o teste através da informação do local da coleta. Ou seja, não existe outro exame na rede pública de saúde que seja colhido nesse local, somente o teste do pezinho. Certo? Escolher a punção, massagear o calcânio para ativar a circulação sanguínea, limpar a área com álcool 70%, esperar secar naturalmente, não utilizar álcool iodado, metiolate ou qualquer outra substância, pois interfere no resultado, tá? Setor de cuidados intermediários. Setor de cuidados, internação no período de 0 a 28 dias, tá? Como é que ele deve ser? Em todos os casos, ambiente térmico, se necessário colocar e manter via parenteral, prevenir infecção, controle no período de sinais vitais, alimentação oral adequada, diagnóstico e tratamento em condição sem risco, tá? Então, como é que deve ser organizado, né, o setor? Então vamos lá. O berçário é o local onde o recém-nascido permanecem internados quando estão junto de suas mães.
O aconselhável é que o recém-nascido permaneçam junto com as mães 24 horas por dia, que hoje a gente chama de local humanizado, né? Mas em algumas situações isso não é possível. Por exemplo, há hospital que não dispõe de estrutura de banho na acomodação ou para a coleta de exames laboratoriais. Nesse caso, o berçário funciona como uma unidade intermediária e precisa ter algumas condições específicas para acomodar o recém-nascido. Alguns exames são obrigatórios por lei e devem ser feitos durante a hospitalização, como, por exemplo, o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o texto do coração. Tá certo, gente? Então aqui a gente falou do berçário, tá? E do teste do pezinho, que são coisas importantes. Ok? Obrigado pela atenção.